Queridos, nesta manhã eu tenho um assunto bastante profundo para tratar ao nosso coração e precisamos de toda a atenção para entender as palavras que certamente Deus quer trazer ao nosso coração nesta manhã. Vamos mais uma vez orar e você também prepare o seu coração aí aonde você está para que essa semente caia em terra boa. Ó Deus, abre a nossa mente e abre, Senhor, o nosso coração nesta manhã para entender, ó Deus, a Tua palavra que normatiza a nossa vida, que direciona, que tem uma vontade explícita para a vida de cada um de nós, muitas vezes até contrária à nossa própria vontade. Por isso precisamos do auxílio do Teu Espírito para, ó Deus, assimilar e receber essa palavra em nossa vida. Ajuda-nos nisso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos entrando no novo mês e numa nova série. E a série desse mês, a equipe pastoral está trazendo o tema da introspecção. Diante do quadro que nós estamos vivendo, de pandemia, de confinamento, muitos processos emocionais e psíquicos estão acontecendo dentro de nós. E nós precisamos reprocessar isso, mas reprocessar à luz da palavra de Deus e à luz daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Então, neste mês, nós estaremos trabalhando esse tema da introspecção, de nós olharmos para dentro de nós, ver as intenções do nosso coração, ver o nosso relacionamento mais profundo com Jesus e um olhar para a nossa espiritualidade. E nesta manhã eu quero trazer um tema bastante fora de moda, talvez, dentro de uma cultura que nós vivemos, que é o tema da submissão. E eu não sei se por conta do confinamento ou por conta de uma polarização tão grande política que nós estamos vendo hoje em nossos dias, mas nós temos visto pessoas assim vivendo no seu limite da paciência. Eu creio que uma coisa ajuda na outra, né? A polarização política que nós estamos vivendo hoje, ela está pior do que a rixa entre corintianos e palmeirenses, ou entre os torcedores do Internacional ou do Grêmio e do Grêmio. E isso é triste, porque o que está em jogo é o futuro do nosso país. Mas isso tem dividido as pessoas, tem separado, tem polarizado o grupo que apoia e o grupo que não apoia. Nós temos visto pessoas também nas redes sociais ofendendo as outras e sendo ofendidas por opiniões políticas, né? Temos visto esse assunto ser o principal assunto na boca dos cristãos desses dias. E o pior, nós temos visto muito mais paixão no coração dos cristãos hoje, defendendo ou atacando, né, a política ou os governos, do que paixão pelo nosso próprio Senhor, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Até pouco tempo atrás, nós olhávamos e percebíamos uma superficialidade dentro da vida interior e da espiritualidade das pessoas, por exemplo, nas suas conversas a respeito de futebol. Agora o futebol está parado e as conversas migraram para a política. E então nós precisamos fazer esse olhar interior, olhar para dentro de nós. Uma introspecção, um checklist. Nós precisamos escanear, fazer um escaneamento do nosso coração e das nossas intenções, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se nós só falamos do governo, se nós só falamos de política a favor ou contra, o nosso coração está cheio disso e não está cheio da presença de Jesus.
Por que que essas coisas são tão importantes para nós? Por que essas coisas, esses assuntos ocupam tanto o debate entre nós? Por que nós defendermos tanto, por exemplo, o nosso presidente? Será que ele é o Messias? Será que ele se compara a Jesus? Será que ele também não tem, assim como eu e você, uma natureza humana? Será que ele não tem defeito? Será que também ele não erra? E do outro lado, por que será também que nós atacamos tanto um presidente? Será que como pessoas nós somos melhores do que ele? O que você faria, o que eu faria no lugar dele? Será que nós, como brasileiros, nós não torcemos pelo nosso país? Nós não oramos para que o Brasil dê certo? Para que o Brasil deslanche? E assim também, por que será que nas nossas conversas nós defendemos tanto o nosso time do coração? Será que o nosso time morreu por nós, deu a vida por nós, derramou o seu sangue por nós? Os jogadores, os times existem pelo dinheiro, e jogam pelo dinheiro e correm pelo dinheiro. Queridos, quando nós olhamos para dentro de nós, nós temos visto que parece que nesses dias especialmente, nós somos cristãos com pedras nas mãos, prontos a arremessá-las. Nós temos respostas para tudo, nós discordamos de tudo e nós criticamos quase tudo. Qual o nosso referencial para sermos assim, estarmos vivendo dessa maneira? Pode ser qualquer um, menos Jesus, menos aquele que deveria ser o nosso Senhor, menos aquele que deveria ser o presidente de nossas vidas. Falta a todos nós o mesmo espírito de submissão, de sujeição, de humildade que havia também em Cristo Jesus. E o texto que eu escolhi para falar desse tema ao nosso coração, desse chamado de Deus para o meu coração e para o teu coração, é o texto de 1 Pedro 2,20, do 20 ao 23. E eu vou fazer a leitura aqui e você pode acompanhar aí. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A grande pergunta que fica para nós nesta manhã é: será que nós conseguimos ser um pouquinho parecidos com Jesus? Será possível termos um pouquinho de submissão que Jesus teve? E Jesus, sendo Deus, ele se submeteu a uma concepção humana, a uma gestação, e ele nasceu de uma mulher de parto natural. Jesus, ele sendo Deus, o Criador do mundo, de toda a riqueza, quando ele viveu aqui na terra, ele também pagou imposto a César. Queridos, quanto mais eu critico, quanto mais eu discordo, quanto mais eu reclamo achando que estou nos meus direitos, mais distante eu estou do ideal de Jesus. Então eu queria trabalhar nesta manhã com vocês
E essa palavra também falou muito ao meu coração quando estava meditando nela. E a primeira coisa que eu queria dizer é que nós somos chamados a suportar com paciência, com humildade, com submissão as situações que nós enfrentamos em nossa vida. Somos chamados a suportar com paciência as situações da vida. No versículo 20, Pedro está dizendo: quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, isto é grato a Deus. Queridos, nós muitas vezes não damos conta o quanto nós estamos contaminados por essa cultura pós-moderna. É velado, é escondido, é subliminar, mas nós estamos amplamente viralizados ou contaminados com essa cultura pós-moderna, e isso é visto no nosso próprio comportamento do dia a dia. E aí eu chego à conclusão, infelizmente, que eu sou, e você também, nós somos muito mais influenciados pela cultura corrente do nosso tempo do que pela palavra de Deus. Por que eu digo isso? Pelo meu comportamento, pelo nosso comportamento. Nós estamos vivendo a era do selfie, da autonomia. Nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos um mundo em um botão. Nós podemos estar em qualquer lugar do mundo com um clique. Nós podemos receber um produto do outro lado do mundo com um clique no celular. Então, o nosso egocentrismo vai ficando muito mais exacerbado quando nós vivemos numa cultura que nós temos este poder. Nós temos um consultor que está à nossa disposição 24 horas por dia, chamado Dr. Google. E aí nós pesquisamos algumas coisas e nós achamos que sabemos tudo. Por isso nós não aceitamos o parecer do nosso médico. O nosso médico que estudou 6, 7, 8, 9, 10 anos, que continua estudando até hoje, por nós consultarmos o nosso celular, o nosso Dr. Google, por 30 minutos, nós achamos que o nosso médico está errado. Não há em nós um espírito de submissão diante da autoridade que fala a respeito, por exemplo, da nossa saúde. Essa cultura tem entrado em todos os campos da nossa vida. Nós temos uma opinião formada sobre tudo e sobre todos. Somos senhores do conhecimento, nós somos senhores do julgamento moral, do que é certo, do que é errado. Queridos, isto é cultura, mas não é o Evangelho. Não é este o caminho proposto por Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu sou chamado a diminuir, eu sou chamado a negar a minha vontade. Nós somos chamados a sair do trono, nós somos chamados a sair do comando e permitir que Ele seja Senhor de nossa vida. E esse conceito, ele deve percorrer toda a nossa vida. Jesus nos convida a sair de cena, a deixar de ser o ator principal, a abrir mão dos nossos direitos. Até tem uma música, um cântico que nós cantamos aqui, que chama-se Entrega, e numa das estrofes diz: e os meus direitos dou. Abrir mão dos nossos direitos, permitir que Jesus dirija, conduza, governe a nossa vida. Se eu o chamo de Senhor, então Ele governa, Ele está no comando. E se eu confio que Ele governa, por que eu vou querer impor a minha vontade sobre tudo e sobre todos?
Por que eu vou me sentar no trono como um rei e exigir que tudo seja do meu jeito? E mais, queridos, quando nós fazemos uma introspecção do nosso coração, por que nós ficamos tristes quando as coisas não saem do nosso jeito? Se nós cremos veementemente que Deus está controlando cada detalhe desse universo e cada detalhe da nossa vida, por que ficamos desiludidos? Por que ficamos frustrados se uma vírgula sai errada do planejamento que nós fizemos? Por que eu não posso ser mais submisso? Por que eu não posso acatar as autoridades sobre a minha vida? E todos nós temos autoridade sobre as nossas vidas. Os nossos pais, os nossos pastores, a igreja está sobre a nossa vida, beneficamente, os nossos professores, as autoridades políticas, judiciais, policiais, mas acima de tudo, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Somos chamados a sair de cena, sabe onde? Nas discussões conjugais. Nós não precisamos ter razão sempre, nós não precisamos vencer sempre o debate. Somos chamados por Jesus a sermos submissos uns aos outros. O marido é chamado a ser submisso à sua mulher, assim como a mulher é chamada a ser submissa ao seu marido. Porque o mandamento da sujeição é uns aos outros, diz a palavra de Deus. Nós somos chamados a ser submissos ou sujeitos ao nosso colega de trabalho, mesmo que às vezes nós nos sintamos injustiçados. Este é o Espírito de Cristo que deve habitar em mim. Não precisamos vencer sempre, Jesus não venceu sempre. É interessante que Jesus, eu acho fantástico os 4 evangelhos, porque em toda a biografia de Jesus, nos 3 anos e meio do seu ministério público, as autoridades religiosas, os saduceus, os fariseus, os escribas, estavam tentando pegar Jesus em algum ponto. E nós vemos de Mateus a João, Jesus dando nó, deixando essas autoridades embaraçadas, sem resposta. Mas quando Jesus está perante Pilatos, e Pilatos não queria condenar Jesus, mesmo porque a sua mulher já tinha falado para ele, que tinha sonhado com Jesus, e Pilatos não querendo condenar Jesus, Jesus não abriu a boca naquele momento, para ser submisso ao plano, para ser submisso à vontade do Pai. Ele não abriu a sua boca. Então, queridos, nesses tempos de nervos à flor da pele, nós precisamos incorporar esse espírito de submissão que houve também em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 2,5, um texto muito conhecido que Paulo nos ensina, ele diz: tenham entre vocês o mesmo sentimento ou o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Difícil? Esse caminho é difícil? Extremamente difícil, mas esta é a exigência de Jesus, para mim e para você. Se alguém quiser ser meu discípulo, Jesus disse, este é o caminho. E eu pergunto, será que o mundo não estaria melhor se todas as pessoas estivessem vivendo dessa maneira? Ah, pastor, mas isso é impossível.
É impossível mesmo, queridos, quando eu vivo, mas é possível quando Cristo vive em mim. Quem vive e quem reina em minha vida? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Então, primeira lição é suportar com paciência as aflições que nós enfrentamos. Porque o nosso Senhor fez isso, Ele viveu isso. Segunda lição que a Bíblia nos deixa nesta manhã é não pagar o mal com o mal. Porque Jesus não fez isso. No versículo 23 diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos chamados a não pagar o mal com o mal, a não revidar na mesma moeda a ofensa que recebemos. Agora, falar dessa maneira na cultura que nós estamos vivendo, chega a ser uma pura tolice. Nós somos considerados como bobos quando nós pensamos ou quando nós agimos assim. O nosso self, o nosso ego, vai dizer que agir assim é fraqueza. Eu vou dizer para mim mesmo que agir dessa maneira é ser fraco. Que agir dessa maneira eu estou sendo injusto comigo mesmo. Mas agir assim agrada o nosso Senhor. Queridos, a lei do dente por dente, ela foi dada por Moisés, mas Cristo não somente aboliu essa lei, como Jesus colocou outra no lugar. Na verdade, Jesus foi muito mais além do que não pagar o mal com o mal. Ele disse que nós deveríamos pagar o mal com o bem. Lembra? Quando ele diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Não é para andar 1, é para andar 2. Queridos, isto é evangelho. Isto é evangelho e é para isto que Cristo me chama. Jesus disse também, uma outra coisa tão inaceitável ao nosso próprio coração, ao nosso próprio ego. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Desta forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai do céu. Se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os malandros fazem isso. Em outra tradução está, até mesmo os publicanos fazem isso. Quanto mais, diante dessa palavra de Jesus, quanto mais eu não posso revidar, me armar, devolver na mesma medida com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu irmão na fé. Se eu não posso pagar o mal com o mal, eu deveria ainda pagar o mal que eu recebo com o bem. Porque se Jesus requer que eu faça com o meu inimigo, quanto mais com aqueles que estão dentro da minha casa. Quanto mais aqueles que estão na mesma empresa, lutando pelo mesmo objetivo. Quanto mais aqueles que estão na mesma comunidade de fé, lutando pelo mesmo objetivo. Por isso eu preciso baixar a tensão. Eu preciso largar as pedras. Eu preciso me desarmar. Queridos, as redes sociais estão cheias de atitudes as quais nós não deveríamos imitar. Argumentação, contra-argumentação, réplica, tréplica.
Esta semana, no grupo da minha família, eu tive que solicitar a 2 dos meus irmãos que conversassem no particular, porque virou uma discussão pessoal entre eles. E discussão pessoal pela internet, pela rede social, não dá certo. É o pior lugar para que isso aconteça. Eu fico pensando que o que vai mudar, né? Para que isso? O que vai mudar? O que Jesus faria em meu lugar? E qual é a razão porque Jesus exige essa postura de submissão, de humildade, de resiliência de cada um de nós? Porque Ele se entregava àquele que julga retamente. Final do versículo 23, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, a terceira lição que Deus quer nos dar nesta manhã, além de enfrentar com paciência as situações da vida, além de não pagar o mal com o mal, é confiar na justiça de Deus. Nós devemos confiar na justiça de Deus, porque Deus é a nossa justiça. Olhemos para a Bíblia. Todas as pessoas que confiaram na justiça de Deus saíram vencedoras, prevaleceram. Olha, por exemplo, Noé. O que falavam de Noé enquanto ele construía aquela arca? Ele está louco, ele não sabe o que faz, ele está perdendo tempo, ele está trabalhando demais, nós estamos aqui nos divertindo. Olhe para Abraão, quando na discussão dos seus pastores com os pastores do seu sobrinho Ló, ele disse: olha, escolha então a terra que você quer. Ló escolheu a melhor terra e Abraão saiu para uma outra terra e prosperou muito mais do que o seu sobrinho. Noé, quando veio o dilúvio, prevaleceu. Quando nós olhamos também para Jacó e Labão, o seu sogro, que enganou Jacó, mas mesmo enganado, Jacó prosperou, o seu rebanho se multiplicou muito mais do que o seu sogro. Olhamos também para Davi, que estava sendo caçado pelo rei Saul, teve a oportunidade de matá-lo porque estava dentro da sua caverna, indefeso, mas sempre foi submisso, honrou a autoridade do ungido de Deus, mesmo sendo injusto com Davi. E olha a posição que Davi alcançou depois de Saul. Olha para Daniel, que não se submeteu às finas iguarias do rei, foi levado para o exílio, estava numa terra estranha, mas aceitou a sua posição e prosperou. Olhe para José, olhe para Jesus, que é o nosso principal referencial. A Bíblia diz nesse texto de Filipenses que, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e morreu na morte de cruz, mas Deus o exaltou sobre todo nome, perante o qual todo joelho se dobrará. Queridos, eu tenho escrito, eu tenho pregado e eu tenho ensinado que a matemática do reino é inversamente proporcional. Talvez uma das coisas mais difíceis para o crente de hoje é entender isso, que a matemática do reino de Deus, ela é inversamente proporcional. Já que nós vivemos numa sociedade de direitos, todos somos advogados, todos temos direito, todos temos autonomia, todos podem fazer o que querem. A matemática do reino é inversamente proporcional. O Evangelho nos propõe que para ganhar é preciso perder.
O Evangelho, Jesus nos propõe que para ser grande é necessário ser o menor. O Evangelho nos propõe que para ser o primeiro é necessário ser o último. Que para ser feliz não é receber, mas é dar. Esta é a dinâmica que Jesus nos propõe. Talvez não, com certeza, um completo absurdo para a cultura selfie que nós vivemos, mas uma realidade no reino de Deus. Quem já viveu experiências como essa sabe o que eu estou dizendo. Existe um enorme ganho quando nós largamos o osso, quando nós deixamos as coisas nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus honra a nossa confiança nele. Então eu preciso parar de brigar, eu preciso parar de querer pegar no pescoço do outro, de fazer prevalecer garganta abaixo a minha ideia, o meu pensamento. Eu sou chamado para isso, você é chamado para isso nesta manhã, por Jesus, para se desarmar, para largar as pedras que tem nas mãos, e para confiar que Deus é a sua justiça, que Deus luta por você. Queridos, eu queria concluir, e eu fico pensando, se essa proposta de Jesus não está fora do nosso alcance, ou se essa proposta de Jesus não está muito longe da minha proposta de vida. Quando eu olho para a cultura, e quando eu olho especialmente para a cultura brasileira, que quer levar vantagem em tudo, e eu estou impregnado por essa cultura, porque eu também quero levar vantagem em tudo. Eu fico pensando se o que eu falei aqui nesta manhã não chega a ser uma utopia. Mas ao mesmo tempo eu sei também que eu preciso crer naquilo que Jesus exige de mim. E eu preciso crer que se Jesus exige isso de mim, Ele vai me capacitar para cumprir. Porque eu sei que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, Ele me selou com o Espírito Santo, e o Espírito Santo em mim produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Olha só, a delicadeza é um fruto do Espírito, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então eu creio sim que é possível eu soltar o leme, é possível eu baixar a guarda, é possível colocar as pedras no chão e viver de uma maneira mais submissa a Deus e mais submissa às pessoas. Então, em primeiro lugar, eu preciso crer que é possível suportar com paciência as diversas situações da vida. Em segundo lugar, eu creio que é possível retribuir o mal que eu recebo com o bem. Em terceiro, eu creio que é possível soltar o leme da minha vida e deixar que Deus julgue a minha causa. Isto é Evangelho. Esta é a proposta de Jesus. E é isso que eu desejo para a minha vida. É óbvio, eu sei que não é um passe de mágica. Eu sei que é difícil. Eu sei que é um processo. Mas eu tomo uma decisão nesta manhã. Eu vou em direção a isso. Eu vou em direção a isso. E aí fica uma pergunta para você que está nos assistindo nesta manhã.
Diante dessa palavra, você tem 3 propostas, pelo menos, que você precisa decidir nesta manhã. Se você vai agradar o self, o seu ego, a sua carne, a sua vontade, ou se você vai optar pela proposta da religião, que só faz o bem a quem lhe faz bem, está sempre com as mãos carregadas de pedras, ou se você vai aceitar a proposta do Evangelho, de sujeição e de submissão, mas que no fundo, preste atenção no que eu vou dizer agora, que no fundo é a proposta da verdadeira liberdade. Liberdade. Queridos, como eu disse no início, nós precisamos fazer uma introspecção. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos fazer um checklist, um escaneamento do nosso coração e das nossas intenções. Essa palavra que Deus colocou em meu coração nesta manhã. Você espera ser honrado num mundo que o teu Senhor foi crucificado? Eu vou repetir. Você espera ser honrado num mundo em que o teu Senhor foi crucificado? Que Cristo nos ajude nessa missão, em nome de Jesus. Amém. Daqui a alguns instantes nós teremos a ministração da ceia do Senhor. Creio que a sua mesa já está preparada. Daqui a pouco nós vamos participar juntos do pão e do cálice, lembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E de que maneira nós fazemos isto? Ou de que maneira nós podemos fazer isto? De joelhos, perante o grande amor que Jesus nos ofereceu na sua vida aqui na terra e até o monte do Calvário, onde ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diante da sublimidade, da grandeza de Jesus, do seu amor, eu só posso me colocar de joelhos, submisso ao senhorio dele. E você?